mas é normal, eles vão. Fala quando der 8 horas, amor. 8. Hã? 8. 8? Já ligou a live? Já. É, a casa tá cheia. Começa assim, né? Tá. Não, eu vou gravar pro seu Urano. Vai lá, por favor. Eu te aviso quando der a hora, tá? Não, avisa lá, gente. Pra começar um pouco. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus está presente na casa, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Segundo culto da segunda-feira. E a igreja vai crescer ainda cada dia mais. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pai eterno celestial, estamos aqui na tua Glória presença. a Deus, aleluia, Jesus. Receba mais um dia de vida. Glória a Deus, aleluia. Por esse culto abençoado, pelas pessoas que Glória a puderam Deus, vir. aleluia, Jesus. Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Pessoas, Pai, do Rio Bonito. Eu creio, Pai, em nome de Esteve Jesus. na tragédia lá. Glória a Deus, aleluia, Pai, que o Jesus. Senhor possa, Santo Deus, Glória a Deus, colocar as aleluia, tuas mãos, Senhor, Jesus. para as famílias, Pai, Glória a ter Deus, como aleluia, passar o ano Jesus. novo, Natal, Ano Novo, Pai. Glória a A Deus, gente está Santo, aleluia, confortável dentro das nossas Jesus. casas, Pai, mas tem pessoas lá, Glória a Santo Deus, Deus, no meio aleluia, do escombro, Jesus. Pai, pedindo ajuda, pedindo socorro, Pai. Glória Envia a os Deus, teus aleluia, anjos, Pai, Jesus. Eu creio, para Pai, em nome socorrer, de Santo Deus, aquela Jesus. família, Pai, Glória a que Deus, estão aleluia, precisando de ajuda, Jesus. Pai. Venha com as tuas mãos, Pai, Glória a abençoando, Deus, Senhor, esse aleluia, culto Jesus. maravilhoso, Pai, que o Senhor preparou, Pai. Glória a Deus, Venha, aleluia, Senhor, com as Jesus. tuas mãos, Pai, protegendo, selando, Senhor, Glória a cada dia Deus, que aleluia, passa, Pai. Jesus. Venha, Senhor, colocar, Senhor, as tuas mãos, Glória a Pai. Deus. Venha realizar cada sonho, Senhor, das Glória a pessoas que Deus, estão aqui aleluia, hoje, Pai. Jesus. Eu creio em Que o nome Senhor de possa, Jesus. Santo Deus, falar conosco Glória nessa a noite, Deus, Pai, da aleluia, palavra, Santo Deus, Jesus. que a minha esposa, Senhor, Eu creio, vai Pai, pregar em nome hoje, de Pai. E Jesus. venha abençoar, Senhor, as pessoas que estão creio, lá, nos Pai, em assistindo nome nesse de exato Jesus. momento, Pai. Que o Senhor possa abrir portas, Pai. Eu creio, Que Pai, possa em nome de sentir, Pai, que eles Jesus. possam sentir a Glória a mesma Deus, presença que aleluia, nós Jesus. sentimos, Pai, aqui de Eu Curitiba, creio, Pai, Pai, em que as nome pessoas de possam Jesus. sentir o mesmo Deus que nós Eu sentimos, creio, que ilumina, Santo Deus, cada dia que eu passa, creio, Santo Pai, em Deus. nome de Venha, Jesus. Senhor, com as tuas Glória mãos. a Deus, E é isso Santo, que te aleluia. agradeço. Aleluia, Jesus. Eu vou chamar minha Glória a Deus, esposa, que é a aleluia, ministra Jesus. Manuela. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou usar o improviso, mas, né, na hora certa vai chegar o microfone. Eu cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. É motivo de muita alegria para mim poder receber vocês aqui. Agradecer a presença da tia Maria, da Adriana, da Sara, de seus filhos, sua família. Glória a Deus. A presença do meu esposo Bruno. E Tamo junto. a presença do Senhor, né, que é em primeiro lugar na nossa vida, né, a presença do Espírito Santo de Deus. E cumprimentar, saudar todos que estão assistindo pela live lá do Facebook, né, por todos os irmãos da nossa igreja também de São Paulo, que estarão acompanhando aí, né. Então a gente teve a oração ali agora, a gente vai louvar um louvor aqui da harpa, né. Tá louvando um louvor da harpa primeiro aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu coloquei tem um ali, tem um aqui. Se caso alguém souber e quiser acompanhar, tem um lá e um aqui, tá? É o número 15. Conversão é o nome da canção. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tá aparecendo, né? Sim, Tá. Vitor. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre
Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo em excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa canção é bem conhecida na harpa. Fala muito comigo, né? Porque ela fala do momento que a gente se converte, né? Que a gente conhece o Senhor, que a gente conhece o caminho. É uma benção essa palavra, esse louvor. Fala muito comigo. É bem conhecida também, né? Agora eu vou estar louvando o Senhor com uma das minhas canções, né, que Deus me deu, composição, né? Então agora eu vou estar adorando o Senhor com uma das minhas canções. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou colocar aqui a canção. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. O Senhor está presente, você não está impedido de glorificar, de adorar o Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Essa canção, essa composição, o Senhor me deu em um momento bastante difícil da minha vida, que traz ali a existência do Senhor, né? Porque Ele existe, né? Deus existe. É uma composição... Foi
foi gravada com a produtora minha, a Lona Roberta. Ela aparece cantando ali a parte, né? E é uma canção que fala muito conosco, né? Que a gente nunca deixe de acreditar que Deus existe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa canção é linda. Uma das composições mais bonitas que o Senhor me permitiu gravar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Já estava pausado ali. Eu não vi. Cadê? O começo é assim, né? A gente não tem as pessoas ainda para ajudar, né? O começo é assim. Cadê? Onde que vai aqui? Ele voltou desde o início. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus vai falar com vocês. Não foi à toa que ele trouxe vocês aqui hoje, né? Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele. Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele. Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. Ele nunca muda, quem muda é a gente. Ele não volta atrás da sua palavra, porque edifica sempre a nossa alma. Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele, porque Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós somos um milagre do Senhor. É por isso que nós estamos vivos ainda, estamos aqui. Glória a Deus. Reunidos hoje. Para glorificar o nome dele. Ele é um milagre. Pra você existe. Você está aqui. Ele existe, sim. Você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Você é um milagre. Ele é aqui. Deus existe, Ele faz milagres. Eu sou um milagre vivo dele. Ele faz milagres. Eu sou um milagre vivo dele. Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele. Deus existe, Ele faz milagres, eu sou um milagre vivo dele. Deus existe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Agora eu vou estar adorando o Senhor com a última canção, que é Advogado Fiel, né? Ele é o nosso advogado fiel, ele não nos desampara, é fiel conosco sempre e sempre será. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Glórias a Deus, aleluia. Quando Pode esperar sair a propaganda aqui. 4 horas por dia.
seja de qualquer lugar do mundo. Abra com tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa canção fala muito comigo, é o resumo da minha história, né? Porque ele sempre foi fiel a mim, é fiel a nós. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto para tirar a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Mas minha dor, a chorar comigo, pra me sustentar debaixo de florestas, de seu fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entre em suas mãos, descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, e garanto de novo que eu sei o Senhor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, eu sou pra sempre fiel. Aleluia. Glória a Deus. Prepare-se a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra, pra me defender diante do inimigo. Toma minha dor, a chorar comigo, pra me sustentar debaixo de terra, e seu fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garanto de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, estou pra sempre fiel. Canta a igreja. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Ele é fiel, é o advogado, é o meu Senhor, ele me defende do acusador. Entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garanto de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, eu sou pra sempre fiel. É o meu Senhor, ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou, garanto de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, a Deus eu sou pra sempre fiel. Pra sempre eu será fiel. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É lindo louvar, é uma benção. Nossa, gente, não tem como não sentir a presença do Senhor, né? É muito bom a gente poder adorar o Senhor, né? Você lembra qual que é o nome lá, amor? Ilha Glória, né? O fundo de pregação lá, né? Isso, gato.
É a Ilha Glória, né? O nome lá, É. né? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita, glória. Vamos lá. O computador sempre dá uma travada, né? A Ilha Glória aqui, né? Sempre dá uma travadinha. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vou baixar um pouquinho aqui. Vou baixar um Deus está na casa. Glória a Deus, deu certo. Eu vou passar um olhinho aqui na mão, né? Fazer uma oração pra gente entrar na palavra, tá? Palavra linda que foi preparada para hoje. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Pai. Vou estar fazendo uma oração aqui e a gente vai entrar na palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Obrigado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muita glória. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da Sua presença mais uma vez. Primeiramente para te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pai, nos ajude naquilo que muitas das vezes a gente acredita que não vai conseguir. Mas a gente sabe que em Teu nome, que tem todo o poder, a gente sabe que vai conseguir, Pai. Uma bênção, uma libertação, uma transformação, um emprego, uma vitória, uma conquista. Pai, nós te glorificamos, nós te bendizemos, te honramos, te exaltamos, porque tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. O culto é para ti, a oração é para ti, esse momento é para ti, nós aqui reunidos em teu nome é para ti, Pai. Porque onde tem 1, 2, 3 ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor está presente, Pai. E nós cremos que o Senhor está presente aqui, Pai. Nós cremos, Pai, que os seus anjos estão aqui, Pai. Nós podemos sentir a tua presença, Pai, o brilho do teu Espírito Santo aqui conosco, Pai. O Senhor tem falado conosco nos louvores, na harpa, na oração. Até que o Senhor tem falado conosco, Pai. Até que o Senhor tem falado com aquele que está acompanhando pela live, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem falado conosco até agora e vai continuar falando, Pai. Neste momento nós vamos estar entrando na palavra, Pai. Fale conosco através da sua palavra, nos capacita, nos usa, envia-nos, usa-nos. Pai, usa nós na sua palavra, Pai. Fale conosco, Pai, nos capacita. Segundo a sua vontade, o seu querer, Pai, que opera em nós. Entregamos nas suas mãos, Pai, crendo e confiando em Ti, te agradecendo desde já. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra que Deus colocou no meu coração para trazer hoje, ela fica em João, capítulo 3, e o versículo 16. É uma passagem bem conhecida porque essa passagem ela fala sobre o amor de Jesus, né? E é uma passagem bem conhecida na forma de leitura, de escrita ali, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Capítulo 3 e o versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor para nós. João, capítulo 3, versículo 16. A missão do Filho, né? O Filho é Jesus, né? A missão dele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Único filho, filho primogênito, único filho. Para que todo o que nele crê não pereça. Não pereça é não morrer, não padecer, não esmorecer, mas tenha a vida eterna. A vida eterna, a salvação, o porvir.
o que vem depois, né? Porque nós estamos aqui nesse mundo só de passagem, né? Só de passagem. Eu queria começar falando sobre essa passagem aqui e trazendo a memória dos irmãos como aconteceu, né? Como começou, né? Muitos sabem, muitos conhecem, muitos já assistiram o filme, mas ouvindo assim falar, né? É diferente, né? Ouvindo maneiras de se falar sobre essa passagem é diferente. A Bíblia fala que Jesus, ele enfrentou desertos, né? Desertos. E todos nós passamos por desertos na nossa vida, né? Todos nós passamos por desertos na nossa vida. Mas Jesus, ele passou por um deserto na vida dele que durou 40 noites, 40 dias. E nesse período de deserto que Jesus enfrentou, que foi o maior da vida dele, o maior desafio da vida dele, que foram 40 dias, 40 noites, o que aconteceu? Ele não comia. Ele não comia. Ele só bebia água e orava, né? E ali Jesus passou esses 40 dias, essas 40 noites em jejum, em oração, em propósito com Deus, Deus falando com ele ali, que Deus é Pai, Jesus é Filho. Então ele passou ali esses 40 dias, Jesus falando com ele, tendo experiência com ele, Deus falando com ele, tendo experiência com ele. Mas chegou um momento que foi tão difícil, sabe? Foi tão difícil que o inimigo, ele tentou Jesus, né? O inimigo, ele desceu lá no deserto, lá, foi lá, incorporou lá e tentou Jesus, né? Tentou Jesus de várias maneiras, mas Jesus não cedeu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas Jesus não cedeu, não caiu. Jesus resiste, não cai, não cede. Era uma pessoa de propósito, né? De propósito com Deus, de comprometimento do Senhor. E o que acontece? Ele foi tentando de várias maneiras, mas não teve sucesso, não teve resultado. Então o que ele fez? Ele enviou uma serpente. Ele enviou uma serpente para que essa serpente pudesse o atacar, o matar, né? O atingir, já que ele não tinha conseguido de outras formas, né? O inimigo, quando ele não consegue algo nas nossas vidas, ele tenta de outra forma, né? Porque ele é astuto, ele é destruidor, né? Então ele tenta de outras maneiras. E foi assim com Jesus. Não conseguiu dessa forma, tentou Jesus enviando lá uma serpente para o atacar, para o atingir, para o ferir, para o matar. Mas Jesus, ele é mais esperto, né? Do que o Glória inimigo. a Deus. Sempre vai ser. Ele pisou na cabeça da serpente, o a esmagou e a matou. E ali aquela serpente não fez mal, nem para ele, nem para ninguém que estava lá. Porque lá estavam Pedro, estava Judas, estava Daniel, que Daniel é irmão de Jesus, né? Estava lá os discípulos dele, né? Naquele momento. Então não fez mal nem para ele e nem para ninguém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E é assim na nossa vida, né? Quando Deus não permite, igreja, não cai uma folha da árvore sequer, um fio do nosso cabelo sequer, se Deus não permitir, né? Tudo que acontece na nossa vida tem a permissão de Deus, né? Se não acontecer, é porque Deus não permitiu. Mas se acontecer, diaconisa Manuela, como é que faz? Se acontecer, é que Deus permitiu por algum propósito, né? Mas um propósito bom, positivo, né? Algo que vai agregar na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada, algum ensinamento para nós. E ali, ele passou por tantos momentos difíceis naqueles 40 dias, naquelas 40 noites. Né? Vocês podem imaginar, né? Sem comer e só a base de oração, a base de água e
e frio, né? Porque esses lugares assim de deserto, lugares de floresta, esses lugares isolados, vamos dizer assim, que só tem pedra, só tem coisas assim, montanha, essas coisas, é um lugares frios, né? Então ele passou muita coisa lá, tia Maria, passou muita coisa lá, só que teve um momento assim que Jesus não suportava mais. Como nós também passamos por um momento que a gente não suporta mais, né? Então a palavra fala que ele dobrou o joelho, né? Se colocou diante do Senhor e falou para Deus, né? Senhor, ele falou dessas palavras, né? Eu já fiz orações assim, acho que muitos daqui já fizeram orações parecidas, como ele fez naquele momento que ele necessitava, precisava, né? Vocês que estão nos acompanhando aqui. E Jesus, ele orou. Senhor, Senhor, Deus meu, Deus meu. Ele falava para Deus, Abba Pai, Papaizinho, que ele tinha intimidade com o Senhor. Nós também podemos ter intimidade com o Senhor, podemos falar com ele assim. E ele falou para Deus, Deus meu, se possível for, afasta de mim esse cálice, porque ele não me pertence. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, santo Deus. E ali o Senhor recebeu aquela oração e o Senhor foi o preparando para os momentos terríveis que ele ia vir passar depois, né? Porque o Senhor sempre dá um jeito de nos avisar quando vai acontecer alguma coisa, né? O Senhor sempre nos avisa de alguma forma. Teve uma situação na minha vida essa semana agora que eu tive um pesadelo, né? Que iria ter um determinado tipo de confusão, né? No pesadelo, assim. E no dia seguinte, quando eu acordei, realmente aconteceu, teve confusão, né? Só que eu tinha sido avisada no pesadelo, eu tinha sido avisada por Deus. Vigiar, orar, né? Porque você vai passar por uma situação ali de uma confusão, de uma coisa assim. Nada que não possa ser resolvido, vencido em oração, mas vai passar. Então ele nos avisa antes. Seja através de um sonho, de uma pessoa, de uma palavra, de uma frase, de alguma publicação que a gente tem na rede social. De alguma forma ele vai tentar nos avisar, né? Ele nos avisa. Ele não nos pega desprevenido. Ele avisa antes. É igual mãe, né? Mãe, quando vai acontecer alguma coisa, a mãe sente, né? E depois ela fala, eu sabia que ia acontecer, eu tava sentindo. Na hora me deu um aperto assim, eu senti que ia acontecer alguma coisa, parece que Deus estava me avisando, alguma coisa estava me avisando. E mãe não erra, né? A Bíblia diz que o amor mais próximo, mais parecido com o amor de Deus, é o amor de mãe, né? E ali, Jesus fez essa oração, foi avisado, né? Deus recebeu a oração dele, mas foi avisado que ia passar por um momento difícil pela frente. Mas Deus falou para ele, eu estarei contigo. Não temas, eu estarei contigo. Te dando força, te ajudando, te auxiliando, te instruindo. Aleluia. Com propósito, né? Você vai Glória vencer. A Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Você vai vencer. E a palavra do Senhor diz que... A palavra do Senhor diz lá que nesse momento de deserto ali que Jesus estava enfrentando, de 40 dias e 40 noites no deserto, a Bíblia diz ali que Judas, que era um discípulo próximo de Jesus, eram 12 discípulos, tinha seguidores, tudo, mas eram 12 discípulos mais íntimos, mais próximos, que muitos estão chamados, né, mas poucos são escolhidos, né, a seara é grande, mas poucos são feitos. E ali a palavra do Senhor fala que Judas traiu Jesus, né? Com um beijo, né? Com um beijo me traíste, né? Então Judas, ele era discípulo de Jesus, era próximo, era íntimo, sentava à mesa com o rei, ceiava, discipulava, participava das bodas do Cordeiro,
Mas Judas, ele traiu Jesus com um beijo, né? E ele falou para Judas, em uma determinada conversa que Jesus teve com Judas, ele disse para Judas, né? Você ainda me trairá com um beijo, mas eu vou te perdoar. Então ele avisou, né? Porque ele avisa, né? Ele já sabe. Na verdade, a gente não precisa nem falar nada, às vezes só da gente chorar ali, né? Só da gente orar ali, chorar, ele já recebe, ele já interpreta nossas lágrimas. Muitas das vezes não precisa nem falar. Só da gente chorar ali, o Senhor já interpreta nossas lágrimas, aquilo que a gente quer falar, ele já sabe. E foi assim com Judas, né? O Senhor sabia que Judas iria o trair com um beijo no rosto. Mas aconteceu isso de Judas ter o traído, né? Mas assim, nós podemos nos decepcionar com homem, com mulher, nós podemos nos decepcionar com o ser humano, né? Mas com Jesus a gente nunca vai se Glória a decepcionar. Deus, aleluia. A gente nunca vai passar por situações assim, porque ele é fiel na nossa vida, ele é É sincero verdade, conosco, né? Deus. Então a gente nunca vai passar por uma situação assim, ele não nos desampara, ele é conosco, ele é na nossa vida, por isso que ele fala para nós, não temas, eu sou contigo, não peques, eu sou com você, eu te ajudo, te esforça, eu te ajudo, né? Então, assim, depois que Judas traiu o Senhor, é como se houvesse um arrependimento ali. Ele tentou devolver, né, o dinheiro que ele tinha ganhado, as moedas que ele tinha ganhado, o dinheiro que ele tinha ganhado, ele tentou devolver lá, né? Porque ele estava se arrependendo, então ele tentou devolver o dinheiro. Mas lá eles não aceitaram o dinheiro dele de novo, porque já tinham encontrado Jesus para o prender, para, né, o torturar, o perseguir. Então não aceitaram o dinheiro dele de novo, nem o arrependimento dele de novo. E ali ele começou a ficar atribulado, né? Atribulado de espírito, né? Começou a ficar atribulado de espírito, né? Começou a ter visões de vulto, vozes, inimigos, né? Quando a pessoa lá incorpora demônios, ele começou a ver isso, ele começou a contemplar isso. Começou a ficar atribulado, né? Perseguido. Por ele ter traído o Senhor, né? Mas mesmo assim, nesses momentos de deserto, tudo, teve lá um momento em que encontraram Jesus, né? Que o capturaram, que o encontraram, mas ele não negou que ele era Jesus, ele disse que era. Mesmo nesses momentos de deserto, de luta, de guerra, daquela coisa de espada, disso e aquilo, ele, mesmo assim, ele realizou milagres, né? Teve uma pessoa lá que lutou com eles lá, né? E essa pessoa teve a sua orelha decepada pela espada, né? Pela espada. Mas mesmo assim, Jesus foi lá e curou aquele homem. Oh, glória a Deus. E a orelha, o ouvido daquele homem voltou ao normal. Sabe quando você arranca, mas depois você vai ver assim, tá ali de novo, voltou de novo? É uma coisa sobrenatural, né? Espiritual. Aleluia. Então, mesmo nesses momentos de guerra, soldado, espada, batalha, luta, mesmo assim, um soldado, uma pessoa lá foi ferida, mesmo que estivesse errado, mas foi ferido, mas ele foi lá e só amou, né? Só amou e mesmo assim o curou, né? O tocou ali na sua orelha e o devolveu para ela, o curou, né? E Deus, ele sempre vai ter cura para nós, né? Ele sempre vai ter cura para nós. Seja física, seja espiritual, seja a área que for da nossa vida, sentimental, ele sempre vai ter Aleluia. cura para nós. Glória a Deus. Independente da área da nossa vida, ele sempre vai ter cura para nós, né? E
E ali, né, capturaram o Senhor, né? Judas estava ali já tendo as suas alucinações, né? Pela sua traição. E o Senhor, ele sempre olhava para as pessoas fixamente, porque ele não esquece da fisionomia, né? Ele perdoa, mas ele não esquece da fisionomia, então ele lembra, né? Então ele lembra, ele olha, ele, né, observa bem. E ali, quando capturaram o Senhor, ele não negou que era ele, o levaram, e ali Judas ficou naquela tribulação, né, de espírito, tudo. E quando levaram Jesus, automaticamente chegaram até Pedro, né, que também se encontrou lá na situação que levaram Jesus, ele foi até lá. E lá eles perguntaram para Pedro, né, se Pedro conhecia o Senhor Jesus, se Pedro andava com ele. E Pedro negou. Não, eu não conheço, não, eu não sei quem é, eu nunca estive com ele, eu não o conheço. Ok. E Jesus, mais uma vez, em uma de suas conversas com o discípulo Pedro, ele havia dito para Pedro, né? Ele tinha avisado, né? Ele tinha falado para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. E aconteceu. Aconteceu. Quando eles levaram Jesus, que ele foi preso lá e começaram as torturas com ele, né? Que Pedro foi até aquele local e ali foi abordado pelos demais, perguntando se ele, né, se ele conhecia Jesus, se andava com ele. Pedro negou o Senhor por 3 vezes, né? Então Jesus sabia disso, tinha avisado para ele, e ali, né, ele negou o Senhor, igreja, por medo de ser também torturado, apedrejado, morto, né? Por isso que ele negou o Senhor, por medo, né, daquela situação toda ali. Mas ele disse que jamais negaria, só que na hora do vamos ver, negou, né? E a palavra do Senhor fala para nós, né, que se nós negar o Senhor aqui na terra, né, ele vai nos negar um dia no céu, né? Então a gente não pode negar o Senhor, as coisas do Senhor, porque um dia ele pode nos negar também, quando a gente chegar lá, depois dessa vida aqui. É verdade, Né? Deus. Glória a Deus, aleluia, Glória a Jesus. Deus. E ali Jesus seguiu, né? Ali Jesus seguiu e ele começou ali a ser interrogado, né? A ser interrogado, porque eles achavam, os fariseus, as pessoas da época lá, as tribos, lugar lá, eles achavam que, os sacerdotes, lugar lá, eles achavam que Jesus era um mito, uma lenda, uma mentira, uma farsa, um charlatão. Eles achavam que o Senhor não era quem ele dizia que era, né? O Messias, o Salvador, o Filho de Deus, que está sentado, né, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Eles achavam que o Senhor não era essa pessoa que ele dizia que era, né? Então ali eles o interrogavam, o duvidavam, o debochavam, né? Se tu és filho de Deus mesmo, prova que é. Faz um milagre aqui agora, né? Mas Jesus ele não respondia, né, as provocações, né, as calúnias. Ele não respondia, não retrucava. E ali o que aconteceu ali? Ali eles cuspiam, né, na cara do Senhor, o batiam
com socos, com pontapés, né? Ali eles batiam no Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor ferido, né? Machucado, ele não retrucava. Ele só não negava quem ele era. Ele falava, não, eu sou Jesus, filho de Deus. Mas ele não negava. Mesmo ali apanhando, sofrendo, sendo torturado, ele não negava que ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. E ali, glória a Deus, aleluia, Jesus, o Judas, ele continuou naquela perseguição dele toda ali, né? Judas continuou ali na sua perseguição. E Judas, ele ficou tão atribulado de espírito, tão perturbado pela sua traição, que o que aconteceu com Judas? Ó, amor, presta pra ele, tem suco também. O que aconteceu ali? Judas, ele encontrou o camelo, é camelo, né, amor? Tipo um camelo aquele lá, né? E ele encontrou morto lá. É um burro. É um burro? Então Judas encontrou o burro dele, que era o seu mascote, que a gente chama de transporte, porque naquela época eles usavam animais como transporte, né? Ele encontrou ali, o seu burro, né? Encontrou morto, já com os mosquitos nele, já em estado de decomposição. Não se sabe como morreu aquele animal, mas a gente acredita que alguém matou aquele animal, né? Alguém sacrificou aquele animal. Depois que Judas entregou Jesus para os sacerdotes lá, que davam dinheiro em troca que ele entregasse onde é que estava ele, qual era o paradeiro dele. E Judas ficou tão atribulado com aquela situação, você que está acompanhando aí na live, Judas ficou tão atribulado com aquela situação, a igreja, que Judas pegou, viu ali o seu animal morto, né? E Judas pegou e arrumou ali a corda, né, nas árvores, tudo aí, e tirou a sua própria vida, né? Tirou a sua própria vida. E quantos, né, num momento de desespero, né, não tiram as suas vidas, né? Num momento de fraqueza, de desespero, talvez uma falta de um amor próprio, de um abraço, de um consolo, de um conforto, de uma palavra, né? De buscar a Deus, de crer no Senhor, que nós vivemos um tempo assim em que as pessoas não acreditam mais tanto no Senhor, né? Como se as fés estivessem enfraquecidas, esmorecidas, né? Mas nós não podemos deixar de crer no Senhor, nunca, jamais. E essa passagem ali que Judas tirou a sua própria vida, me lembra um momento da minha vida que eu vivi, né? Porque eu já passei por situações assim, né? De vencer o suicídio, vamos dizer assim, né? Eu tenho 30 anos de idade só, mas eu já tentei algumas vezes tirar minha própria vida, né? Por diversos motivos, problemas pessoais, complexos de inferioridade, por batalhas, por lutas travadas que a gente enfrenta todo dia, né? Já tentei por algumas vezes tirar a minha própria vida, mas eu queria relatar para vocês uma coisa que aconteceu comigo agora recentemente, né? Há uns 4, 5 meses atrás. Esse ano ainda. Eu morava em São José dos Pinhais e eu tava passando por momentos muito difíceis, né? Momentos pessoais. Tava passando muita luta, muita prova, muitos complexos, muitas coisas na mente. Tava passando por batalhas que achava que não ia conseguir vencer. E ali o inimigo, ele colocava na minha mente, né? Manuela, por que você não tira a sua vida, né? Porque se você tirar a sua vida, o sofrimento vai acabar. Porque ele nos ilude, né? Ao dizer pra gente que tirando a vida o sofrimento vai terminar, né? Engano, né? De quem acredita assim, né? Porque quando a pessoa tira a sua vida, aí que o sofrimento vai começar, né? Porque a Bíblia diz que os 2 únicos pecados que não têm perdão e não têm salvação e não entrará no céu de maneira nenhuma é os suicidas, infelizmente, e também os blasfemadores,
né, que blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. Esses a Bíblia diz que não tem pecado e não tem salvação. Tem enquanto a gente está vivo aqui, mas depois que foi para lá, nesses dois sentidos de pecado, não tem salvação. Infelizmente, né? E ali o inimigo dizia para mim, né, que se eu tirasse minha vida, o problema ia acabar. E por diversas vezes eu fui até essas passarelas, né, que tem a BR embaixo, que tem viaduto, né, que é alto, que tem passarelas altas, que as da BR são bem autonas, né? A pessoa se pendura lá, se joga lá de cima, não sobra nada, o caminhão passa por cima, né? E por diversas vezes sozinha, sem ele saber, sem ele estar junto, sem ele ver, sem ele saber. Porque tem coisas que é só você e Deus, né? Tem coisas que é só a gente e Deus que sabe, né? Mas ninguém, muitas das vezes nem o próprio esposo ou a própria esposa, só Deus mesmo, né? Então, por diversas vezes eu fui até essa passarela, essa ponte, essa BR, e fiquei lá, né? Com o rosto assim, olhando ali aquela situação toda ali, e querendo se jogar, né? Em momentos de extremo desespero, choro, achar que não tem mais solução, não tem mais jeito, que não dá mais. Só que para Jesus tem solução, tem jeito. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. Jesus. A gente acha que não, mas tem. E por diversas vezes ali eu tentei ali se jogar, né? Por diversas vezes ali tentei se jogar. Mas eu tive experiência com Deus. Sempre tive bastante experiência com Deus, mas essa me marcou bastante. Uma voz dizia para mim se jogar, né, no lado esquerdo, que era o inimigo, e no ouvido direito, o Senhor falava para mim, que é uma voz mansa, suave, humilde, uma voz linda de se ouvir, bem mansa, assim, sabe? A gente fica até com sono de ouvir, porque é uma voz gostosa de ser ouvida. E ali aquela voz dizia para mim, do lado direito, filha minha, não faça isso. Porque se você tirar sua própria vida, como muitos fizeram, você vai perder a sua salvação. E não vale a pena. Ah, Senhor, mas isso, aquilo, mas não vale a pena, porque a vida continua. Então não vale a pena, né? E a palavra do Senhor fala assim que para a gente ter bom ânimo, que Ele venceu o mundo, então nós vamos vencer também, né? No mundo tereis aflições, problemas, adversidades, aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, então nós vamos vencer também. Daqui a pouquinho a gente já vai encerrar. E daí, assim, igreja, e a pessoal da live lá também, e ali o Senhor dizia para mim, não faça isso, não vale a pena, não compensa, você vai perder a sua salvação, você vai deixar seus familiares tristes, as pessoas que gostam de você com sinceridade triste, e vai matá-los espiritualmente falando por dentro, porque a pessoa que morre, morreu, não tem o que fazer mais. Mas a pessoa que fica viva, ela fica morta aqui dentro, né? Parece que não tem mais como, né? Fica faltando algo. Que é só deu para preencher o vazio mesmo. E ali o Senhor dizia para mim, não faça isso, não vale a pena, não compensa, você vai perder a sua salvação. E ali o Senhor disse para mim, não é isso que eu tenho para a sua vida. Aí eu falei para o Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? O Senhor disse, eu quero que você pregue, eu quero que você louve, eu quero que você ore, eu quero que você revele, eu quero que você escreva as canções, eu quero que você faça a minha obra. Eu quero que você ganhe almas para o meu reino, né? Eu quero que você ganhe almas para mim. O que eu tenho para você é isso. Porque através de eu usar você, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas, restauradas, avivadas. E ali o Senhor, né, me convenceu de não fazer aquilo por diversas vezes. E ali eu segui a vida e isso faz 5 meses atrás e agora eu recebi a proposta, né, lá de São Paulo, porque a nossa igreja é lá, Arauto de Cristo, né, Ministério Inclusivo.
Aí eu recebi a proposta, né, do pastor, do bispo Leandro de lá, que é responsável lá. Eu recebi a proposta para iniciar esse momento aqui, né? Momento de oração, de louvor, de Glória a palavras, Deus. tanto com quem vem aqui presencialmente, quanto com quem assiste a gente lá pela rede social. Eu recebi a proposta, orei a Deus, jejuei, pedi confirmação, pedi opinião do marido. E graças a Deus tá dando tudo certo. E hoje estou aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor, né? Eu fico um pouco emocionada, mas eu vou tentar não chorar. Então, hoje eu estou aqui, né? Trazendo a palavra do Senhor, adorando o Senhor, deixando Deus usar. Talvez não era para estar, né? Talvez era para estar enterrada, mas estou aqui hoje para a glória e honra do Senhor, para fazer a vontade dele, para cumprir o ir dele na terra. Aleluia. Glória a E Deus. quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui revelada que quando eu crescesse, eu ia quando eu crescesse, eu fui revelado que quando eu crescesse, eu ia pregar, cantar, louvar e revelar. Os 4 cantos do mundo. E eu me recordo que eu tinha 10 anos quando fui revelado disso. E agora eu já tenho 30, então já passaram uns 10, 17 anos por aí. Então faz muito tempo que eu recebi a promessa, mas olha quanto tempo depois ela começou a acontecer, né? Quanto tempo depois Aleluia. ela começou a acontecer, né? Glória a Porque Deus. a promessa de Deus na nossa vida é assim, pode demorar, né? Pode demorar. Mas acontece, se cumpre. Porque ele não é o filho do homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, ele vai cumprir. Se Deus falar, está falado. Se Deus determinar, está determinado. E Aleluia. Glória a Deus. né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, santo Deus. E essa questão do suicídio é um assunto bem delicado. Agora em setembro teve o Setembro Amarelo, né? Que é o símbolo do diga não ao suicídio, né? Muito não resiste, acaba, né, fazendo. Mas essa reflexão nos traz à memória a reflexão que muitas das vezes não parece, né? Às vezes a pessoa tá arrumada, né? Às vezes a pessoa tá com sorriso no rosto, aparenta estar feliz. Às vezes a pessoa tá bem, né? Às vezes a pessoa não aparenta que tem problema ou que pensa em morte. Às vezes a pessoa não aparenta. Mas tem, né? Mas tem, muitos têm. E são vazios que só Jesus pode preencher, né? E então, assim, não vale a pena, não compensa. Se pessoas tiverem problemas assim, procurem ajuda, né? Procurem ajuda, procurem amizade sincera, procura Jesus, principalmente, né? E ali, Jesus, ele seguiu naquela situação lá de ser torturado, de ser perseguido, agredido. Ele tinha 2 pessoas lá, né? Jesus e uma outra pessoa lá, que era um criminoso, né? E o público escolheu Jesus para ser sacrificado, não aquela pessoa que estava ali, né? Criminoso preso lá. Então eles soltaram Barrabás é o nome, né, amor? Barrabás. Verdade. Soltaram Barrabás, que foi bem debochadão na hora ali. O soltaram e Jesus ele foi decretado ali para ser sacrificado, né? Era só para machucá-lo com chicotes, com chibatada, com aquelas coisas que você bate aqui, fica ali, não sai, né? Tem que fazer para sair porque é uma coisa dura, uma coisa que dói, machuca, tortura. E ali era só para um machucar, né? Ou vamos dizer assim, naquela época, só para ser castigado, mas não para matar, né? Só que lá eles o bateram tantas vezes, mais de 30 vezes, com aquele chicote, com aquela chibatada,
o bateram tanto que quase o mataram. Verdade. Mas Jesus, ele suportou, porque Deus dá força para nós, né? Mesmo que seja uma coisa ruim, mas ele dá força para nós, então ele suportou. E ali o levaram, né? O levaram e falaram para ele, né? O sacerdote lá da época, o rei da época lá, falaram para ele: ajudem o mestre a levar, ajudem o mestre a se levantar, né? Ou ajudem o levar a cruz dele. E ali o Senhor, ele seguiu, né? Ele seguiu com a cruz dele, ajudaram ele também. Seguiu sozinho, mas também ajudaram ele, né? E o irmão dele, Daniel, sempre esteve por perto. A mãe dele, Maria, também esteve por perto. Marta também sempre esteve por perto, Isso ali aí. naqueles momentos ali, né? A Marta e a Maria, eles pegaram o pano para poder enxugar ali o sangue Sim. derramado de Jesus, né? A Marta e a Maria. E a Marta, a história dela é bem bacana, bem bonita, bem diferente, porque Marta, a Bíblia diz que Marta era uma mulher que vivia na prostituição, né? E naquela época, naquele tempo, a pessoa que se prostituía, tinha problema com adultério, a pessoa era apedrejada até a morte, né? Naquela época a sentença era essa. E ali Marta, a multidão queria apedrejá-la, matá-la, sacrificá-la pelo seu pecado na época. E aquela multidão ali, aquele alvoroço todo ali, né? Aí Jesus chega, pede para todos ficarem em silêncio. E faz Glória a a pergunta. Deus. E faz Aleluia. a pergunta, né? E faz a pergunta ali. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Todos estavam com a pedra na mão, todos jogaram a Aleluia. pedra no chão. Glória a Deus. Jogaram a pedra no chão, glória a Deus, aleluia, Jesus, porque todos nós cometemos erros, né? Somos imperfeitos, humanos, pecadores. Então ali todos jogaram aquela pedra no chão e não agrediram a Marta, não a mataram, não a sacrificaram, não a julgaram, não a condenaram. E ali ela o tocou só com as mãos, porque ela estava com vergonha, né, do seu pecado. Então ela só o tocou com as mãos, arrastado no chão mesmo. Ela conseguiu tocá-lo, né, mesmo naquela situação toda ali de alvoroço, ela conseguiu tocá-lo naquela multidão. E Jesus olhou para ela ali e pegou ela pela mão, ela se levantou devagarinho. E ali Jesus disse para ela: eu te perdoo, Marta, mas vá em paz e não peques mais. Glória a Deus. Aleluia. E ali Marta seguiu, né, o caminho dela com Jesus, né, com a amizade com Maria. E ela seguiu o Senhor até o final da vida dela, firme e forte com o Aleluia. Senhor, com Glória a a mudança, com a Deus. transformação que Deus deu para ela, né? Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E de uma forma resumida, por causa do horário, eles continuaram perseguindo o Senhor, né, o açoitando, machucando, torturando, e levaram o Senhor, né, com aquela cruz pesada, tudo, porque esses concretos, essa coisa feita assim, é tudo muito pesado, né, tudo machuca, tudo. E tava um calor muito quente naquele dia, tudo. Jesus né, já estava sem beber água, já não comia, só orava, estava naquele jejum, naquele deserto de 40 dias e 40 noites. E ali o levaram tudo, né, com a sua cruz, tudo. Eles tentaram uma serva lá do Senhor, uma seguidora, uma discípula, ela tentou dar água para Jesus beber, mas os soldados, as pessoas malvadas lá não deixaram. Então jogaram aquela água fora. Então ele não conseguiu nem beber aquela água, né? Teve uma pessoa lá na Bíblia que conseguiu, pelo menos, enxugar o suor dele, né? Com o pano, tudo. E todas essas pessoas que tentaram ajudar o Senhor, ele lembrou depois do rosto, tudo, né? Foram salvos no final.
quando ele estava sendo açoitado lá, torturado com o chicote, cachivatado com as coisas, uma pessoa falou, parem, né? O sacerdote falou, parem. Eu falei para vocês, o bater não o matar, né? Então, todos esses que tentaram de alguma forma ajudar, mesmo que demorou, mas tentou ajudar, é tudo lembrado na hora lá no final e é salvo. E ali o Senhor seguiu, né? E daí levaram o Senhor e levaram o Senhor até a cruz, né? Com todos aqueles momentos dele cair, da cruz também cair, de ele não aguentar mais levar sozinho e o ajudarem a levar a cruz, dos discípulos, dos conhecidos, dos seguidores o ajudarem, né? De pessoas falarem para outra, ajuda ele lá. Às vezes a pessoa não querer ir por medo de sofrer aquilo lá também, né? E pegar e o levar e o ajudar. E lá eles colocaram o Senhor na cruz, né? Depois de toda essa tortura toda que ele passou, colocaram na cruz, pregaram as mãos, quebraram o braço, ele ficou com as marcas até hoje, nas mãos e nos pés. Pregaram os pés também, um por cima do outro, na cruz, com pregos super enormes, super grandes, super grossos. E ali, ele sentiu muita dor, gente, porque, imagina, né, a gente perfurar uma pele assim, com um martelo, com um prego, com uma coisa assim, imagina a dor, porque é osso, né? É osso, então ali ele sofreu muito. Quando ele estava pendurado lá em cima, a Bíblia diz que tentaram dar... A Bíblia diz que quando penduraram ele na cruz lá em cima, Jesus ele queria beber água, mas foi oferecido para ele vinagre, foi oferecido como se fosse abelha, né? Então colocaram lá e ele achava que era água, então ele tentou tomar, mas não era vinagre, tinha abelha também. E estava duas pessoas do lado dele, uma pessoa na cruz ali, amarrado, o pé e as mãos, que era uma pessoa que estava do lado dele e uma pessoa que estava do outro lado. Um que estava do lado dele blasfemava, debochava, né? Zoava, caçoava. E o outro que estava do lado dele já oferecia ajuda, já era sincero, ali com o coração mais puro. Aquele que estava ali zoando tudo, um bicho o pegou e o picou no olho, né? Corvo. O picou no olho. Corvo? O corvo o picou no olho. O machucou ali no olho, feriu aquele homem. Por causa dessas blasfemas mesmo, porque tudo que nós fazemos tem consequência, né? É a lei da vida, infelizmente. É a nossa escolha. Aí o que estava do lado dele ali, o que aconteceu com ele? O Senhor olhou para ele, ainda com vida, e falou para ele: se creres, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali aquele homem, ele faleceu, aquele homem que estava do lado dele, mas o Senhor deu a garantia da vida eterna e que ele estaria com o Senhor no paraíso. E ali Jesus foi orando, foi entregando a sua vida a ele, confiando em Deus. E ali Jesus, ele, no finalzinho da tarde, ele falece, né? Ele falece. E quando ele falece, eles pedem para alguém lá o tocar, o perfurar, só para ver se ele está vivo ainda. E quando o perfuram, ali eles veem que ele o reconhecem que realmente ali era o Filho de Deus mesmo que estava ali. E ali aquela pessoa se arrepende, mas já é tarde. E fala, né? Ele é o Mestre, ele é o Salvador, ele é o Filho de Deus mesmo. E ali todos começam a se apavorar, aquele alvoroço todo. É um terremoto, né, amor? Tipo um terremoto. Sim. Que acontece ali, né? Sim. Todos começam aquele alvoroço,
aquele terremoto, Glória a Deus. aquela correria, né? De chover, de cair coisa, de dar o terremoto. E ali aquela cidade é destruída. E todos saem dali, tudo só a Maria que permanece lá, Marta, Daniel. E ali eles lamentam a morte do Senhor, né? Mas também glorificam porque eles sabem que era a permissão de Deus aquilo acontecer por um propósito. Porque Jesus ele morreu naquela cruz para salvar eu e você, para salvar cada um que está acompanhando ali. Ele morreu para nos salvar, né? Morreu para nos salvar, a igreja. Então, por isso que eu li essa passagem, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo o que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, foi por isso que ele morreu naquela cruz, com esse propósito de nos salvar. Aleluia. De nos salvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E ali teve aquele alvoroço todo. Jesus faleceu. O tiraram dali e o colocaram no túmulo, né, amor? O colocaram no túmulo, né? Sabe aquele túmulo que você bota a pessoa lá dentro, daí cobre a pessoa só com um pano e daí põe uma tampa, uma pedra assim, pra cobrir? Fizeram isso com ele, né? E ainda colocaram o nome dele lá, né? O mestre está aqui, né? Jesus está aqui, sepultado. E ali, isso aconteceu numa quinta ou numa sexta. Só que daí, no dia seguinte, o que aconteceu no dia seguinte, depois desse terremoto, esse alvoroço todo? Que reconheceram que era Jesus mesmo. Os que eram, né, do mundo, eles foram comemorar a morte de Jesus, né? A gente chama de carnaval, né? Foram comemorar, festar, isso e aquilo, né? Porque assim, o primeiro dia, eles ficaram em silêncio, por respeito, tudo. Mas no dia seguinte, que a gente chama de sábado, aleluia, né? Eles foram comemorar carnaval, essas coisas, a morte do mestre, os que queriam que ele fosse sacrificado foram comemorar. Só que daí no domingo, quando ninguém mais esperou, pediram para ir lá ver lá no túmulo lá se Jesus estava lá, né? E foram lá para ver. Só que quando chegaram lá, eles abriram a pedra e o mestre não estava mais lá. O mestre não estava mais lá. Porque no terceiro dia, a Páscoa, né? No terceiro dia, o Senhor Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou a igreja. Ele vive, ele reina, ele existe. E o Senhor é nosso Redentor. Eu quero dizer para vocês que o Senhor é nosso Redentor, nosso resgatador, nosso Salvador. Ele ressuscitou e ele é o nosso Redentor. Então, certamente, ele se levantará por mim, se levantará por vocês. Porque tem uma passagem que fala, né? Ainda que seja morto, viverás, né? O meu Redentor vive, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E ali, Jesus ressuscitou e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Na sua corte está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ali o Senhor está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, olhando nós daqui, nos ajudando, enviando o Consolador para estar conosco. E ali o Senhor, um dia ele vai voltar para buscar nós, né? Para buscar a sua igreja, né? Um dia ele vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa maior esperança, né? A maior esperança do cristão, da pessoa que crê no Senhor, que tem fé. A nossa maior esperança é que um dia ele vai nos buscar e vai nos levar com ele para o lugar que ele está nos preparando desde a consumação dos séculos, né? E no meu testemunho lá que eu contei para vocês, que eu venci o suicídio, que não foi só uma vez, foram várias tentativas, e também essas que eu tive agora 5 meses atrás. Uma vez eu estava penteando o cabelo, aqui atrás na casa de trás que eu moro,
eu tava penteando o cabelo ali, né? No espelho. E a minha visão começou a embaçar. E começou a embaçar a minha visão. E não tava enxergando, assim, né? Direito. E ali uma voz disse para mim: Você tá vendo que tem uma presença do seu lado? Um anjo. Ele era moreno, né? Eu achei que só existia anjo, né, normal, cor clara, mas ele era moreno e Deus falou pra mim que era um anjo, chamado Gabriel. E ali ele falou pra mim: Manuela, esse anjo chamado Gabriel, eu tô enviando na terra para cuidar de você, Aleluia. para que você não tire a sua vida. Glória a Deus. Então Deus, ele tá segurando nas minhas mãos e ele enviou esse anjo Gabriel para poder me cuidar, me segurar, para não deixar eu tirar a vida, Aleluia. né? Glória a Deus. E eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Eu tenho depressão há muitos anos e o Senhor falou para mim: não toma mais remédio, porque eu vou curar você se você crer. Glória a Deus. E eu não tomei mais remédio, o cabelo não caiu mais. E eu creio na cura. Glória a Eu creio na Deus. cura dele, eu creio na cura dele. Aleluia. E eu vou encerrar a pregação porque eu acredito que o que Deus, né, queria falar, tinha para falar, eu acredito que ele já falou, né? Então, se eu passar daqui vai ser a carne, né? E a gente está no espírito, tô em jejum hoje e tudo, que a gente se prepara, né? De qualquer maneira que a gente está do Senhor. Então, eu vou encerrar a pregação. Creio que Deus já falou conosco aqui presente, lá na live também, né? E eu não quero ficar mais emocionada, porque é ruim, né? A gente pregar assim emocionada demais, né? Então, assim, igreja, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu creio que Ele falou com cada um que aqui está, né? Creio que Ele falou com cada um que aqui está. Eu vou encerrar aqui. Eu creio que o Senhor falou com cada um que está aqui, né? Queria agradecer a presença de todos. Queria que você agradecer a todos que acompanharam ali, comentaram e acompanharam mais ali. Queria agradecer a todos na live, no Facebook, todos que estão presentes aqui também. Sejam muito bem-vindos, né? Toda segunda-feira tem aqui, às 8 horas da noite. Todo dia tem aqui, às 8 horas da noite, esse momento de oração, de louvor, de palavra. Né? Toda segunda-feira, 8 horas da noite, né? Tem aqui esse momento. Tem pela live também na rede social. Tem as Toda quinta-feira segunda-feira. também. Oi? Tem as quinta-feira também. Nas quinta-feiras tem também. Na quinta-feira é diferente. Na quinta-feira é pelo Google Meet. Isso. Na quinta-feira é pelo Google Meet. Um aplicativo lá que a gente entra no vídeo lá e tem o culto ali, né? Aí lá vai todas as regiões, né? São Paulo, Curitiba, né? Alagoas, Maceió, todo o tipo de cidade ali acompanha ali, quinta-feira. São José do Rio Da nossa Preto. mesma igreja, né? São José Da do nossa Rio mesma Preto. igreja, que é essa daqui, né? Arautos de Cristo, né? A mesma igreja. Aí lá, as pessoas de todos os estados acompanham ali no Google Meet, na quinta-feira, 8 horas da noite, né? Isso daí. Quinta-feira, 8 horas da noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, na segunda é aqui. E nas quinta é na na live. quinta-feira é o Google Meet, o aplicativo lá do celular, né? Da live daí. A live ao vivo, né? Onde a gente participa, louva, tem oportunidade também, né? Aí tem também lá em São José do Rio Preto, os cultos lá. Sim. Alexandre e Bernardo, pastor Alexandre e presbítero Bernardo. E tem também em Osasco, São Paulo, né? Que é o Bispo Leandro lá. Bispo Leandro. E Glória a Deus. o diácono J, né? J Andrade. Então, assim, Aleluia. igreja, glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou fazer só uma oração para finalizar aqui, dar paz a todos e a gente encerra. Hoje, eu passei um pouquinho do horário, porque eu queria que Deus me usasse, né?
Então eu estava tremendo ali, né? Eu estava cheio da presença do Senhor. Então eu queria que Deus me usasse, né? E assim, tem uma coisa aqui que Deus manda dizer, né? Pra irmã Sara, né? É para você confiar mais no Senhor. Não estou dizendo que você não confia, não crê, não é isso. Mas eu tenho uma dizer para você confiar mais. Confiar totalmente. Tudo. Sabe quando a gente confia e entrega e é tudo? Se você quiser se basear no meu testemunho, na minha trajetória, usa de inspiração, a fé, tudo, a motivação. Eu mando dizer para você, confia mais, se entrega mais. Acredita no Senhor com toda a sua alma, sua força, seu coração, com tudo o seu ser, com tudo que é, com tudo que tem, que você vai conseguir aquilo que você pede tanto para Deus, para você passar. Ei, glória a Deus, E para você aleluia, conduzir ali, ó. Senhor, conduz a minha vida, conduz o volante, conduz o carro, conduz a minha vida, conduza eu. aleluia. Dirige por mim, me conduza. Me instrui, me auxilia, dirige por mim, me ajude, esteja comigo. Já passou. E você confiando no Senhor totalmente, mais do que você já confia, mais do que você acredita, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E você vai, nisso que Deus está te falando aqui, você vai passar. Já passou. Mas você vai passar nessa confiança. Eu creio em Deus, Deus é comigo, e toda a tua força ali, toda a tua fé ali, e você vai conseguir realizar o desejo do teu coração, essa petição que você tem em particular com Ele. Deus, eu preciso passar. Deus, eu preciso é, passar, vencer, né? Poder trabalhar, poder levar a família, os filhos para passear, e você vai realizar. Ele vai realizar esse desejo do seu coração. Só confiar no Senhor totalmente, que a vitória é sua, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia, Mas com essa confiança. Com glória a essa. Deus. Não, eu confio, eu acredito. Essa entrega, sabe? De confiar no Senhor, de crer nele. E você vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Tá bom? Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos ficar de pé, só para a gente fazer a bênção, né? Para encerrar, né? Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou fazer uma oração só para a gente encerrar agora. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Liga o seu pensamento em Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento nós nos colocamos diante da sua santa presença, mais uma vez, para te agradecer por tudo, para te entregar nas suas mãos todas as coisas. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por este momento, obrigada por este culto, obrigada pelos que estão presentes aqui, pelos que estão presentes em casa, pela rede social. Obrigada, Pai, por este momento, obrigado pelos louvores, pelas orações, pela pregação, pela palavra. Obrigada por ter falado conosco, Pai, tremendamente esta noite, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te entrego nas tuas mãos cada vida que aqui está presente, cada vida que está presente ali na rede social. Eu te entrego nas tuas mãos cada vida, cada pessoa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificamos o teu santo nome, Pai, que tu és santo, Pai. Tu és justo, tu és fiel, tu és verdadeiro, tu és conosco. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos nossa semana, nossa noite, nossa vida, nosso final de ano, nas suas mãos, Pai, crendo na vitória, crendo no milagre, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir nas nossas vidas. Te buscamos por quem o Senhor é, não pelo que o Senhor pode nos oferecer, mas nós sabemos que o Senhor supre as nossas necessidades e veja de encontro nossas vidas. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos tudo nas tuas mãos, crendo e confiando em Ti, te agradecendo desde já. Nós te amamos, nós te bendizemos, nós repreendemos todo o mal, Pai, toda estima do inimigo contra a nossa vida, nós repreendemos todo o mal, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, assim nós te pedimos, assim nós te agradecemos, vá à frente de nós em tudo aquilo que nós for fazer. Abençoa todas as áreas da nossa vida, nossas famílias, nossos lares, nossas coisas, nossos pertences, nossos projetos, nossos planos, nossos sonhos.
Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, nós te entregamos nas tuas mãos. Desde já, assim, te pedimos, te entregamos, te agradecemos. Amém. Amém. Eu quero agradecer a todo mundo, né? E pedir desculpa de ter passado o horário, mas eu queria que Deus usasse e ele usou. Glória a Deus, aleluia, Jesus Cristo. Toda honra, toda glória e exaltação para ele. Quero dizer para os irmãos que, né, sigam em paz, né, que o Senhor os acompanhe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. E, né, que Deus nos acompanhe, né? E a paz do Senhor a todos. E estamos encerrados. Amém? Estamos encerrados Amém. aqui, estamos encerrados lá na live. Um abraço, um beijo para vocês. Vai concluir, né? Amém? Vai concluir, né? Aqui, né? Palavra concluir. Daí você